Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, começar essa sexta-feira com uma boa notícia, pelo menos até o momento, né? Israel aceitou uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Foi o que disse a Casa Branca ontem. O grupo terrorista Hamas afirmou que a proposta está sob análise. Ainda tem isso, né? Mas já é um bom começo. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Primeiro, Matheus, parabéns pra você, né, Matheus? Seu aniversário hoje, tá ficando mais velhinho, Obrigado, né, Matheus? Obrigado, Donizete. Obrigado. Olha aí. Aniversariando, meu bichinho. 30 anos, tá entrando Só. numa fase de maior experiência. Tudo de bom, Matheus. São quantos anos juntos, eu e você aqui, Matheus? Donizete, vamos para o 6º ano, viu? 6º ano Nossa. trabalhando juntos. O tempo passa depressa. Verdade. Mas você apresenta o jornal há quantos anos? Eu acho que vai fazer 4 anos, Donizete. É isso, vai 6 fazer anos 4 de anos. trabalho e 4 anos apresentando o jornal. Como o tempo voa, Matheus. Tudo de bom para você. Obrigado. Se tornou um grande profissional da comunicação cearense. Avançou, evoluiu. Um grande pai de família. Felicidades para você, tá, Matheus? Tudo de bom. Obrigado. A Agora você e vamos falar obrigado aí também aos ouvintes que já estão mandando mensagem aqui. Mas você merece. Dizer que a expectativa dessa guerra acabar em Gaza, o clima nos Estados Unidos é muito ruim, mas pelo menos agora está pressionando Israel a aceitar o cessar-fogo. Os Estados Unidos, muitos brasileiros estão voltando, não é nem voltando não, estão sendo expulsos, né? Estão voltando liso, quebrado, e a educação americana promete falir. É que o Donald Trump está proibindo todos os estudantes estrangeiros de estudarem nas universidades americanas, Matheus. Por exemplo, todos os estudantes da China, todos, esperam seus vistos cancelados, porque eles são considerados comunistas. Na China é automático. Você tem que se filiar ao Partido Comunista Chinês, que é o único partido que existe lá. É obrigatório. Então, você entra na universidade, você é filiado. Não é nem você que se filia, é o partido. E aí, o Marco Rubio diz que eles são comunistas e não podem estudar nos Estados Unidos. Eles respondem até 40% de estudantes das universidades pagando integralmente. E o governo, a economia americana pode ter grandes problemas. Por quê? Porque muitos desses estudantes estrangeiros, da Índia, de todos os países, são capacitados, inteligência, e eles são aproveitados do Vale do Silício, falta mão de obra. Sem esses estudantes vindo para os Estados Unidos, vai faltar mão de obra para as empresas americanas. Inteligência. O mundo está doido, né? O Donald Trump aprontando todas. Vamos virar a página, Matheus. Próximo assunto. Vamos virar a página, Donizete. O mundo e o Brasil virando de cabeça para baixo, porque eu acho que o governo nunca esperou que essa história do IOF fosse render tanto, Donizete. Já é manchete de novo. No Jornal o Globo diz assim: impasse sobre IOF, tem ultimato da Câmara e governo resiste a recuar. Isso o Globo, tá? Aí a gente vai para o Estadão, que diz assim: o governo quer alternativa ao aumento do IOF só para o ano de 2026. E na Folha de São Paulo, mesma manchete: Mota dá ultimato ao governo e diz que clima é para a derrubada do IOF. E aí? Teve a reunião dos líderes. Hugo Mota disse que não vai votar. Há uma briga tão feia no Palácio do Planalto, Matheus. O engraçado, essa briga está acabando no governo Lula. O ministro Rui Costa espalhou, olha a mentira que espalhou, que o problema do IOF é porque o ministro Fernando Haddad está tomando remédio controlado e está perturbado. Tá igual a mim, é? Será? Meu Ele Deus. também. Aí é mentira isso. Mas o nível que tá, né? E também espalharam ontem um boato em Brasília,
até o presidente Zé Sarney foi falar com Michel Temer para saber se isso é verdade, que Lula não é candidato à reeleição e quem é o candidato dele é a Janja. A disputa de 2026 promete, já já a gente fala. Seria uma disputa entre Janja versus Eduardo Bolsonaro. Um radicalismo total, polarização total entre a família Bolsonaro e Lula, né, Matheus? O que é que vai nos restar, né? Pois é, Donizete, era Mas isso que eu ia perguntar. vamos ouvir aí o Alcolumbre, o Hugo Mota, vamos aí, vamos acompanhar essa história do IOF, que não vai passar, não. O Hugo Mota disse que não passa, não. E o governo disse que sem IOF, projetos importantes como Minha Casa Minha Vida vão acabar. Vamos ouvir aí, Matheus. Vamos começar com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que mandou um recado para o governo durante uma sessão. Vamos ouvir. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. Fizeram e tomaram uma decisão unilateral, que dá o direito do parlamento tomar uma decisão unilateral de colocar em votação um projeto de decreto legislativo. Agora a gente vai para a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque assim que acabou a sessão no Senado, Davi se juntou a Hugo Mota nessa declaração. Vamos ouvir. O governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. O presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. Nós queremos que o Brasil dê certo. É isso que a Câmara dos Deputados defende e essa questão da crítica às emendas, o Congresso está pronto para dar a sua colaboração. Se todos forem cortar, o Congresso sabe que também as emendas deverão ser cortadas e reavaliadas. Esse não é um assunto proibido para nós. Se for para dar contribuição ao país, eu penso que todos os poderes têm que dar. Não é só o Poder Legislativo, não. O Poder Executivo e o Poder Judiciário também. Nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. Quer comentar, Donizete, ou a gente vai ouvir o Rogério Serão? Vamos ouvir o resto, porque tá feio a história. É. E aí a guerra tá estabelecida aí, né? O problema é que o presidente, o Poder Executivo não quer gastar. O Legislativo, com as emendas, quer gastar. O Judiciário não aceita nem discutir seus gastos. Todo mundo quer gastar. E aí, onde é que arranja dinheiro? Difícil, né, Donizete? Difícil. Vamos ouvir. Ouvi. Rogério Serão, secretário do Tesouro Nacional. De todos os atores, isso é importante dessa discussão, tem a necessidade de se endereçar e de se encontrar fontes para manutenção da execução de políticas públicas que são necessárias, sem ter um colapso do funcionamento estatal. Então, para ter referência, né, do que vale algo como 20 bilhões ou 40 bilhões, quando a gente olha para 2026, todo o programa Minha Casa Minha Vida, ele soma 12 bilhões ao ano. Todo o investimento do Ministério da Defesa em equipamentos, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os submarinos, a aquisição de material bélico para o Exército, caças, todos os investimentos do Ministério da Defesa somam 8 bilhões de reais por ano. Então, só 20 bilhões de reais significaria extinguir, seria o equivalente a extinguir todo o programa Minha Casa Minha Vida e todo o investimento do Ministério da Defesa. Aí fica mais tenso ainda, né? É. Mais tenso, mais pesado, Matheus. Vira para o próximo assunto. A IOF dificilmente passará, Matheus. O governo vai ter que encontrar outra saída. E o Congresso não quer aumentar impostos. E a arrecadação cresceu, mais de 200 bilhões
nos últimos 2 anos do governo Lula. Então, é fazer cortes. Todo mundo vai ter que dar sua parcela de contribuição. Não se sabe como, né, Matheus? Próximo assunto. Isso, Donizete, é isso. 7h32 para a gente já ir terminando. Só comentar, Donizete, que o Eduardo Bolsonaro pode não voltar dos Estados Unidos, mas quer concorrer de lá. É isso mesmo? E pode? Pode, ele é candidato de lá. Agora, eu não sei como é que vai ser essa convenção dele, Matheus. Como é que vai ser essa convenção dele? O pai dele está aqui, em Fortaleza, chegou ontem, já já a gente fala, não deu entrevista ainda. Eduardo Bolsonaro é capa da Veja. Você viu aí qual é a capa da Veja, Matheus? Diz aí a capa da Veja. Você deu a manchete Sim. da Folha de São Paulo, agora é da Veja. Da Veja diz o seguinte, abre aspas, posso ser candidato, fecha aspas. Em entrevista à Veja, Eduardo Bolsonaro faz críticas e acusações contra Alexandre de Moraes, diz que o ministro do STF pratica jogo de cartas marcadas para condenar seu pai à prisão e fala pela primeira vez de forma explícita em concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Tá falando de Dallas, hein? É, Matheus. Ele é candidato. E o seguinte, ele é candidato, eu não sei como é que isso vai ser possível, como é que é a convenção dele, campanha, programa eleitoral gratuito, tudo isso eu não sei como é que vai ser. Mas é o sinal de que ele vai disputar a eleição a presidente. O candidato de Jair Bolsonaro é alguém da família Bolsonaro, ou o Eduardo ou a Michele. Como o Eduardo se lançou, ele disse que cumpre a missão do pai. Então, começa a se desenhar o cenário. Não será Tarcísio de Freitas o candidato de Bolsonaro. Tarcísio hoje depõe como testemunha de defesa no atentado golpista, né? Dos ataques a 8 de janeiro. Ele vai depor como testemunha de defesa. O Eduardo Bolsonaro é que é o candidato. Para a gente terminar, Matheus, o procurador-geral da Itália fala que a Negrita, que é a máfia italiana mais forte, está se aliando ao PCC para controlar os portos brasileiros. O PCC, Matheus. Eu te disse, Matheus. Eu te disse. Volta aí, Matheus. Donizete, você disse sim, a gente falou sobre isso aqui. Sim, eu te disse, mas eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Diz aí, Matheus. Só a manchete diz o nome do procurador que está no Brasil participando do seminário no IRI em São Paulo sobre segurança. Donizete, o promotor italiano Giovanni Bombardieri, de 62 anos, que falou sobre esse assunto. É procurador, Matheus, não é promotor não. Procurador. Ah, tá ok. Procurador. É porque aqui no texto ele diz promotor. Mas a gente também cita... Lá em cima, ó. Giovanni Bombardieri, procurador italiano. Aí diz o seguinte: a Negrita se uniu ao PCC em busca de novos portos e rotas. PCC aqui e a Negrita são fortes no PCC e no Mucuripe. Vamos dar uma paradinha, Matheus. A gente volta já. Tá Cheio de combinado. novidades. Tá combinado. Muita informação. Momento Nero. Quem é que o Tatá vai acordar nesta sexta-feira, Donizete? Sextou. Nos escutando, tomando café e nos ouvindo em Fortaleza, lá no Marquise. Vamos acordar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vai tomar café com ele lá, Matheus? Não fui convidado, Donizete. Vou tomar café com você aqui, viu? Tá convidado pra gente tomar café hoje. Comemorar seu aniversário. Não, a gente vai lá, Matheus. Ele não convida a gente, mas nós vai de Então mexerico. pronto. Vai lá, Então pronto, vamos junto. Vamos lá acordar ele. Vai, Tatá. Tá por aqui, Donizete. Desembarcou ontem. Olha, Matheus, chegou ontem à tarde. Primeiro, eu esperava mais gente no aeroporto, tá, Matheus? Organização. A hora era inconveniente, diga-se de passagem também, né, Donizete? Mas ele já chegou nesse horário outras vezes e tinha muita multidão lá. Também. A organização falhou. O partido PL está dividido em 2 grupos, o grupo do Carmelo e o grupo do André. E quem tem força, pelo que o Bolsonaro disse, é André. Porque várias vezes ele falou. Ele chegou, ele teve um almoço no Nativas. Ao sair do Nativas, ele falou com
um jornalista do Diário Ceará, não dá para colocar o áudio, foi 7 segundos. Todo mundo estava querendo que ele vetasse a candidatura de Ciro, mas ele não vetou, ele disse, fale com o André. Se você quiser ver o áudio, o vídeo, tá no meu Instagram, Donizete Arruda 7. A propósito, eu tô querendo chegar a 150 mil. Me ajuda a chegar a se filiar, ser meu seguidor? Vamos É lá. orgânico. Vamos Tá lá. certo, Matheus? E ele falou isso. Agora, ele conversou ontem com o Roberto Cláudio, no final da tarde, início da noite. Roberto Cláudio se desfiliou do PDT e conversou com ele. E o André promoveu um encontro com todos os deputados estaduais, federais, só não estava o Matheus Noronha, e vereadores de Fortaleza e Caucaia com o Bolsonaro. Nesse encontro ficou acertado que caberá ao PL do Ceará escolher o seu rumo político em 26. E o PL já decidiu, na chapa majoritária, que é uma vaga de senador para o deputado Alcides Fernandes, candidato ao Senado. A outra vaga de Senado e o governo é para negociar. O André, que é o responsável por essa negociação, segundo o próprio disse o Bolsonaro, as palavras de Bolsonaro, citou como um candidato Roberto Cláudio, que esteve com o Bolsonaro. Só que essa aliança passará pela presidência nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo Bolsonaro. Mas não há veto a Ciro Gomes, tá, Matheus? Não há veto a Ciro Gomes. Certo. O Roberto Cláudio conversou com o Rogério Marinho, que tinha dito que não aceitava o Ciro. O veto do Rogério Marinho já dissipou-se. Não há veto. Não há veto a nenhum nome. Agora, essa presença à noite, o Bolsonaro teve um jantar no Coco Bambu com influência, e hoje ele cumpre a partir de 8 horas, daqui a pouco, um seminário de comunicação no centro de eventos do PL. A presença de Bolsonaro poderia ter mais gente, mas ele ainda é uma liderança incontestável, né, Matheus? Isso não tem como se discutir. Sim. E com essa matéria da Veja, Eduardo Bolsonaro se lançando candidato, se ele falar, ele já vai falar da candidatura do filho, Eduardo Bolsonaro, ao Planalto contra o Lula no ano que vem, Matheus. Certo? O Ciro disse, como nós falamos, Matheus, e com a gente foi ou será. Tem um Ciro em Brasília dizendo que não é candidato, mas pode ser só chave, né, Matheus? Vamos ouvir o Ciro falando que não é candidato. Bora. Eu agora sou consultor, né, e influencer. Não pretendo mais incomodar os eleitores e, para governador, eu estou apoiando o quadro mais preparado, que é o Roberto Cláudio, lá no Ceará. Foi claro, viu, Donizete? Mas na política, ele foi claro, mas na política tem gente falando que ele é candidato, viu, Matheus? A dúvida é o seguinte, qual é a relação dele com o Cid Gomes? Eles estão mesmo hoje rompidos ou se eles fizeram as pazes? O Cid não quer a candidatura do irmão e diz que ele não é candidato. Eu disse que ele não é candidato, agora o Ciro continua calado, né, Matheus? Caladinho. Ele, há 10 anos atrás, ele esculhambou Eduardo Cunha. Você se lembra? Perdeu o cargo de ministro da Educação. Ficou calado depois de um tempo. Agora ele repetiu a dose. O Danilo Forte foi para a tribuna da Câmara e cobrou os nomes. Ele tem que dar os nomes de quem é que veio de emenda no Ceará. Né? E o Roberto Cláudio comunicou ontem que saiu do PDT, né, Matheus? Comunicou, Donizete, fez um post nas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, após um longo período de reflexão, tomei a difícil decisão de me desfiliar do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, conversei com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e com o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, sobre as circunstâncias que motivaram esse novo caminho. Ressaltei a ambos a minha profunda gratidão e respeito ao Partido Trabalhista. Entretanto, as graves e complexas circunstâncias locais da política cearense, sobretudo a necessidade de se construir um projeto alternativo de esperança e prosperidade ao nosso Estado, me estimularam a tomar essa decisão. O Ceará vive hoje
Um preocupante ciclo sem precedentes em nossa história recente de decadência moral política na aliança que sustenta o governo estadual. Palavras fortes, hein, Donizete? Tá tudo na nota, Muito. tá? E outro secretário da Casa Civil, depois do Roberto Cláudio ter se reunido com o Bolsonaro, depois de ter se reunido com o Rogério Marinho, ele postou nas suas redes sociais um texto pesado. Você lê aí, Matheus, o texto que o Chagas Vieira, que o Guimarães já está se candidatando a deputado novamente, Matheus, tá? O Sim. Palácio, a vaga está ficando para Chagas Vieira. O Eunício ainda não desistiu nenhum Chiquinho Feitosa, mas o nome que ganha força para ser candidato ao Senado, em dobradinha com o Cid Gomes, que é o nome que o Camilo quer, mas o Cid quer o Júnior Mano, é o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. O que é que Chagas Vieira disse nas suas redes sociais? Atacou o Roberto Cláudio. O que é que ele disse, Matheus? Abre aspas. Sabe quando a política chega ao fundo do poço? Quando um médico que esteve na linha de frente na pandemia se alia ao que há de pior do negacionismo, que lutou contra a ciência, contra a vacina, contra a vida. Foram 715 mil mortos, fecha aspas, foi o que publicou Chagas Vieira. Tá pesado no clima no Ceará, não tá, Matheus? E tá cedo, viu, Donizete, pra isso, mas o negócio tá vamos pra onde, acirrado. Matheus, dessa briga toda, vamos pra onde? Mas é Vamos pra lógico, onde? pãozinho de queijo, cafezinho. Vamos nessa? Pro nosso camarote? Pão de queijo, Vamos lá, pão de E é hoje vai ser no bolinho do seu aniversário. É, com bolinho. Hoje tem bolinho. Vamos lá. Vira a página, vamos pra Potiretama, Vale do Jaguaribe. Eita, Musiquinha de operação, Matheus. Musiquinha de operação. Donizete. Conte aí. Matheus, Operação Cheque Mate apertando o cerco contra o Sindicato do Crime comandado pelo prefeito preso de Potiretama, Luan Dantas. Durante a operação, foi preso o suspeito de 26 anos, comandado de prisão em aberto. Outros 4 mandados foram cumpridos contra detentos já recolhidos no sistema prisional cearense. Ou seja, o segundo pedido de prisão, a segunda prisão do prefeito Luan Dantas. Vocês se lembram que eu falei ontem que a prefeita em exercício Solange Campelo, do PT, estava rompendo com o Luan? Entendeu aí por quê, Matheus? É, Donizete. Segundo Situação a tensa. investigação policial e do Ministério Público, o grupo de Luan Dantas é acusado de um rosário de assassinato, de homicídios, nas cidades de Potiretama, Iracema e Alto Santo, com a participação de matadores e operadores políticos, é o que está no texto, na investigação. Entre eles, Tiago Souza de Araújo e Antônio Jairam Moura, que é irmão do presidente da Câmara de Potiretama, Cleverlândio Moura. É o crime, Matheus. É o crime, Matheus. É o crime, Matheus. Matheus, é o crime. Eu O tô Luan aqui chocado. Dantas é acusado de um rosário de homicídios. Do jeito que bota aqui, eu te disse. Tô aqui chocado, viu, Donizete? Meu Deus. Pesado demais pra Tiretama tá, viu? E há um medo, Sim. medo. A população de Potiretama, Alto Santo, Iracema está com medo. O Luan está preso. Agora eu queria entender por que é que o Luan está no Irmão Imelda, que é só para presos especiais, né? O pessoal da comunidade LGBTQIA+, pessoas que têm problema de saúde. Ele diz que tem problema de coração para não ir. Por que é que ele não desce para o presídio? Quem é que está protegendo ele, Matheus? Secretário Mauro Albuquerque, por que é que você podia me informar por que é que o Luan está tendo essa mordomia, considerada mordomia, no Imelda? O que é, Matheus? É, Donizete. Ou não é mordomia?
Ele tá lá porque ele é um preso bom. Eu queria só entender, Matheus. Não quero perseguir ninguém, não, tá? É Agora o isso. clima. A Solange Campeiro veio conversar com o governador, pode ser que seja caçado. A Câmara tem medo de caçar o Luan, mas tem que caçá-lo agora e fazer novas eleições. O clima tá tenso também em Calcaia, é isso, Matheus? Solta Moab, fogo no turbo, Moab, Matheus. É, E Donizete, o conta, clima. Matheus. Nossa produção, o repórter policial Ricardo Lima, nosso comunicador mais bem informado, jornalista policial do Ceará, o que é que disse, Matheus? Diga aí. Vamos lá, Donizete, vamos aos fatos. A gente lembra que no início da semana aconteceu uma operação da Polícia Militar no bairro Patrícia Gomes, que apreendeu um arsenal, muitas armas de grosso calibre, espingarda, fuzil. E aí, o que que acontece? Durante essa operação, 3 suspeitos de estarem, né, envolvidos com facção criminosa foram mortos. Eles entraram em confronto com a polícia e acabaram morrendo. Depois da morte desses 3 suspeitos, um suposto salve da facção Comando Vermelho começou a circular para que os integrantes da facção pudessem vingar a morte desses integrantes que foram, né, mortos no confronto com a polícia. E aí o que é que aconteceu? Todo mundo começou a ficar com medo. Ontem, quinta-feira, comércios fechados, escolas, né? Teve uma escola que os alunos foram embora, a direção da escola dispensou os alunos por medo e o policiamento foi reforçado. Então o clima é de muita tensão, porque existe esse salve que tem a intenção de vingar a morte desses 3 suspeitos, matando 3 policiais, Donizete. Pelo menos é o que a gente recebeu aqui de informação. E já entrou em contato com a SSPDS, claro, para saber mais detalhes, se algum boletim de ocorrência, se alguma investigação já se iniciou. Então, tradução. Houve uma troca de tiros no Patrícia Gomes, é um bairro de Calcaia, ali Isso. pertinho do Picuí, não é isso, Isso, Matheus? quase a mesma coisa, tá, Donizete? É quase a mesma coisa. Tudo junto e misturado. Tá certo. E aí, o CV baixou um salve dizendo o seguinte: morreram 3 membros da nossa facção. Vamos matar 3 policiais em represália. E há alguns policiais que moram no Patrícia Gomes e no Picuí. Então, esses policiais são os alvos, precisam ser protegidos, porque eles estão ameaçados de morte em Calcaia do Patrícia Gomes. Uma guerra do CV com a polícia. A polícia está ameaçada. E eles vão morrer como? Eles saem de casa, eles estão parados, eles estão no meio da rua. Em Fortaleza, eles estão inspecionando alguma coisa. Eles têm que tomar cuidado, porque os alvos são os policiais que moram no Patrícia Gomes e no Picuí. Gente, o Ceará virou ou não virou o novo Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. E os policiais, quem mora no Picuí vai ter que sair de lá. Onde é que vamos chegar? Se o policial não pode morar no Picuí nem no Patrícia Gomes, onde é que vamos terminar? O governador disse que nós estamos enxugando gelo. É difícil a nossa vida. Uma sexta-feira muito tensa, Matheus. Terminando, feliz aniversário para você, que a polícia vença essa guerra, que o governador tenha mais força, mais fé, porque tá difícil, Matheus, tá? É isso, Donizete, Bom final obrigado. de semana para você e a gente volta segunda-feira. Para você também, Donizete. Bom fim de semana, aproveite o seu sábado e domingo e na segunda você volta aqui para mais informação